Oi, pessoal. Então, vamos lá. Vamos agora falar nossa aula 2 de arritmia fetal, desafio 2, né? Eu acho que essa aula é um pouquinho mais fácil do que a aula de arritmias 1. Eu tenho certeza que vocês aprenderam tudo da aula 1 e estão preparados agora para a gente começar a segunda parte, que nós vamos comentar sobre as bradiarritmias. Então, vamos lá. As bradicardias, elas são definidas pela presença de frequência cardíaca sustentada menor do que 110 batimentos por minuto durante de um período de 10 minutos. Então, você está lá realizando seu exame, o feto está fazendo uma frequência cardíaca menor do que 110, durante 10 minutos você tem um diagnóstico de bradicardia fetal. É muito importante você realizar a identificação da causa, porque quando você identifica a causa, você impõe um tratamento caso seja necessário. Dentro do contexto da classificação de duração da bradicardia, ela pode ser transitória ou persistente. Quando você tem episódios insignificantes de bradicardia fetal, que acaba sendo um pouco frequente, você tem o quê? Desacelerações fetais transitórias que se resolvem em minutos. E frequentemente você observa isso no segundo trimestre e elas são benignas, né? Então você está lá realizando o exame, aí você está conversando com a mãe, aí daí você olha para a tela, você vê que de repente o feto faz uma bradicardiazinha assim, né? Faz uma bradicardia e volta como se nada tivesse acontecido. Então, esses episódios, eles não são considerados, você não precisa nem sequer citar e muito menos se preocupar. As bradicardias são classificadas em bradicardia sinusal, ritmo atrial baixo, extrasístole supraventricular bigeminada bloqueada, que nós já estudamos, já citamos na aula anterior, quando nós falamos das extrasístoles supraventriculares, e bloqueio atrioventricular, que é uma condição bastante grave. Com relação à bradicardia sinusal, o que nós temos? A condução do atrioventrículo é 1:1, ou seja, um batimento atrial seguido de um batimento ventricular, mantendo uma frequência cardíaca menor do que 110 batimentos por minuto. E, nestes casos, o intervalo PR mecânico, ele é normal. Vamos dar uma lembradinha. O intervalo PR mecânico, nós comentamos sobre ele na aula de avaliação do ritmo cardíaco normal. O valor dele é menor do que 140 milissegundos e ele é medido pelo Doppler, quando nós temos o Doppler pulsátil, e corresponde à medida do tempo entre o início da contração atrial até o início da contração ventricular. A bradicardia sinusal ela é associada à resposta do tônus vagal, que pode ser secundário a um quadro de hipóxia fetal ou a compressão do cordão umbilical pelo transdutor. Isso é muito comum, gente. É muito comum você estar realizando um eco fetal e você acaba dando uma forcinha maior no transdutor, principalmente quando você não tem uma janela ecocardiográfica adequada, e quando você dá aquela comprimida, né, que você aperta o transdutor, você percebe que a frequência cardíaca do feto ela dá uma redução, né? Você tem uma diminuição da frequência cardíaca. Aí você levanta, tira a sua compressão e a frequência cardíaca acaba retornando ao ritmo normal. Ela está, em alguns casos, associada a doenças maternas, né? Então você tem uma doença materna que leva a um quadro de bradicardia sinusal. Quando transitória, ela é considerada como benigna e não requer tratamento medicamentoso. E nos casos que ela é persistente, você tem que identificar a causa e tratar a causa da bradicardia. Com relação ao ritmo atrial baixo, os mecanismos responsáveis por ele são o deslocamento congênito da ativação atrial. Quando que você tem esse deslocamento congênito da ativação atrial? Nos casos de isomerismo atrial esquerdo. Pode ser secundário a um dano do nó sinusal por fibrose. Quando que ocorre esse dano no nó sinusal? Naquelas gestantes que estão expostas a anticorpos anti-Rho e anti-LA, e nos quadros de miocardite viral.
Uma outra causa de ritmo atrial baixo são as canalopatias na síndrome do QT longo, que nós comentamos até nas taquicardias ventriculares, né? Porque a síndrome do QT longo, ela é relacionada à presença de uma bradicardia com taquicardia intermitente, taquicardia ventricular, e supressão secundária da frequência do nó sinusal, que também ocorre quando a mãe está exposta a uso de beta-bloqueadores ou sedativos. As extrasístoles supraventriculares bigeminadas bloqueadas, nós já comentamos na aula de irregularidade do ritmo cardíaco, né? Então, você tem uma condução atrioventricular 2:1, a frequência ventricular ela é bem baixa, ela varia em torno de 70 a 100, 10 a 13% pode evoluir com quadro de taquicardia supraventricular, e você tem o que você tem que fazer de acompanhamento seriado é acompanhamento semanal, eco ou sonar, e não requer tratamento medicamentoso. Na maior parte dos casos, você identifica uma causa, né? Normalmente as causas estão relacionadas às causas de extrasístoles supraventriculares, então uso de substâncias ricas em xantina, cafeína, estresse materno, infecção materna, e você identificando a causa, você tem uma melhora do quadro. Como a gente comentou, lembrem que a diferença dos quadros de extrasístole supraventricular bigeminada bloqueada com bloqueio AV é com relação à condução do átrio. Quando você tem uma extrasístole, a frequência atrial ela varia, e no bloqueio atrioventricular, a frequência atrial não varia. Então, esse é o diagnóstico diferencial. E o bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular, sem dúvida nenhuma, é uma das causas que nos deixam muito agoniada, principalmente quando o bloqueio atrioventricular é um bloqueio atrioventricular total. Eu diria para vocês que eu fico muito mais agoniada quando eu pego um BAV do que um ataque à arritmia. Eu acho muito mais difícil você conduzir o BAV durante a gestação do que ataque à arritmia. Porque ataque à arritmia, na imensa maioria das vezes, você realiza o tratamento medicamentoso, nos casos que ela é sustentada, e você tem uma resolução do quadro ainda intraútero. Já o bloqueio atrioventricular, você não tem como controlar, você acaba controlando apenas a frequência ventricular. Então, para mim, uma arritmia que me deixa bastante angustiada, né? Então, com relação ao bloqueio atrioventricular, ele pode ser de primeiro grau. O que é o bloqueio de primeiro grau? É quando você tem um intervalo PR mecânico prolongado. Então, o intervalo PR é maior do que 140 milissegundos. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, você tem uma incapacidade do nó atrioventricular de conduzir algumas, mas não todas as atividades atriais para os ventrículos. Então, o que acontece? Alguns casos conduz a atividade do atrial para o ventrículo, em outros momentos não conduz. A frequência atrial é normal e a ventricular depende do número de impulsos atriais que são conduzidos. Então, lembrar que aqui é a diferença com o bigeminismo bloqueado, né? Ou o bigeminismo atrial bloqueado ou não conduzido. Com relação ao bloqueio atrioventricular de segundo grau, você pode ter dois tipos. MOB tipo 1, Weckenberg, que você tem o prolongamento progressivo do intervalo PR até você não conduzir, e o MOBIS tipo 2. O intervalo entre os átrios é regular e você tem uma dissociação da condução do átrio para o ventrículo. Ele é grave e normalmente associado a uma doença do tecido conectivo. É um passo para o BAVT. Então, aqui um exemplo de bloqueio atrioventricular de segundo grau. Então, aqui mostrando átrio, ventrículo com átrio, ventrículo com átrio, ventrículo com átrio, ventrículo e assim por diante. Então, nós temos aqui uma condução 2:1. 2 átrios para um ventrículo, 2 átrios para um ventrículo, 2 átrios para um ventrículo.
Então, de novo, é super importante a gente guardar essa diferença. Aqui, um bigeminismo bloqueado e aqui um BAV de segundo grau. Então, vamos avaliar cada um deles. No caso do bigeminismo bloqueado, você tem a frequência atrial variando e nos casos do BAV, a frequência atrial ela é regular. Aqui é o diagnóstico diferencial entre bigeminismo bloqueado e BAV de segundo grau. O bloqueio atrioventricular total é uma condição gravíssima, muito preocupante. Você tem uma dissociação entre as contrações atriais e ventriculares. A frequência ventricular, ela fica em torno de 60 a 70, muitas vezes menor do que 60, uma frequência atrial maior do que a frequência ventricular. Grande associação com cardiopatias estruturais, quando associado com cardiopatia estrutural, principalmente com isomerismo esquerdo, a taxa de mortalidade é muito alta. Eu diria que BAVT com isomerismo esquerdo, você tem quase 100% de mortalidade, é uma condição muito grave mesmo. E com relação às cardiopatias estruturais, o defeito do septo atrioventricular associado ao isomerismo esquerdo, transposição corrigida das grandes artérias, tumor e miocardiopatias. Então, as cardiomiopatias. Essa condição é uma condição gravíssima que é assustador quando nós pegamos. Muitas vezes nós não conseguimos realizar grandes tratamentos nesses casos. A frequência ventricular é muito baixa e você acaba tendo óbito intraútero ou pós-natal. Com relação ao BVT total, além de associado às cardiopatias estruturais, em mais ou menos 40% dos casos, há associação com doença autoimune. São gestantes portadoras de doença do tecido conectivo, principalmente o lúpus eritematoso. Ou então gestantes que não têm diagnóstico de lúpus, mas são portadoras do anticorpo anti-Rho ou anti-LA. Tem uma taxa de mortalidade também, que não é muito baixa, em torno de 15 a 30%. E como que nós diferenciamos um quadro de bloqueio atrioventricular com bom prognóstico e com mau prognóstico? Qual que é o checklist? Então, bom prognóstico. Frequência atrial maior do que 120 batimentos por minuto, frequência ventricular maior do que 55 batimentos por minuto. Ela não tem sinal de hidropsia e ocorre no diagnóstico em idade gestacional mais avançada. Mau prognóstico, associada a malformações complexas ou isomerismo atrial esquerdo. Então, isomerismo atrial esquerdo, defeito do septo atrioventricular e BAVT pode pensar num prognóstico péssimo. Tem sinal de hidropsia fetal e os fetos são imaturos, ou seja, ocorre, você identifica em idade gestacional mais precoce. Então, esse é um exemplo de um feto com bloqueio atrioventricular total. Aqui uma posição de 4 câmaras, já existe ascite nesse feto, né? E uma frequência cardíaca muito baixa, muito reduzida. Pelo modo monodimensional, nós vemos a frequência atrial em torno de 141 e uma frequência ventricular muito baixa, em torno de 43 batimentos por minuto. Então, pelo Doppler, a gente observa a dissociação da frequência ventricular com a frequência atrial. Então, aqui é átrio, 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 átrio e átrio. Ventrículo, 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 ventrículo. Então, não existe associação do batimento atrial com o batimento ventricular. Na verdade, vira uma verdadeira confusão, né? Esse é um outro exemplo de um feto com um BAVT, com uma frequência cardíaca em torno de 52 batimentos por minuto, né? Então, aqui a frequência ventricular muito baixa
e uma frequência atrial mais elevada. Um outro exemplo de um feto com uma frequência cardíaca muito baixa, com comprometimento hemodinâmico. Aqui nós já temos a presença de um derrame pericárdico, então já começa a aparecer sinais de hidropsia. E aqui é um exemplo que eu gosto bastante, mostrando os diferentes mecanismos de ativação elétrica e propagação do impulso responsáveis pelos quadros de bradiarritmia no feto. Então, aqui é uma revisão do que a gente viu. Então, aqui nós temos, nos casos de bradicardia sinusal, o que acontece? O átrio conduz de forma regular para o ventrículo, né? Então, o AA é regular, com uma frequência em torno de 180, entre 80 e 110 batimentos por minuto. A condução AV ocorre de 1 para 1, né? E a frequência ventricular também é regular e a mesma frequência do átrio. Então, o átrio e o ventrículo conduzem de uma forma regular, 1 para 1, e com uma frequência cardíaca baixa, em torno de 80 a 110 batimentos por minuto. Aqui o exemplo do que a gente já comentou várias vezes, né, do bigeminismo atrial não conduzido ou bloqueado. Então, condução do átrio para o ventrículo, batimento prematuro. Átrio para o ventrículo, batimento prematuro, átrio para o ventrículo. Então, a condução atrial, ela é irregular, que difere do bloqueio atrioventricular, que a condução do átrio, ela é regular. E a condução AV é 2 para 1, então você tem 2 batimentos prematuros com o átrio, né? 1, 2, 1, 2 e 1 aqui. E a condução ventricular, ela é regular com uma frequência baixa, frequência entre 60 e 90 batimentos por minuto, que é a hora que dá a confusão que você pode achar que esse feto está com BAVT. Mas quando você vai checar o ritmo atrial, você vê que o ritmo é irregular. Se fosse um BAVT ou um BAV de segundo grau, você teria o ritmo atrial regular. Aqui mostrando o bloqueio 2 para 1, né? O átrio ele é regular, com uma frequência normal ou pode estar diminuída. A condução AV é 2 para 1 e o ventrículo tem uma frequência regular, baixa, em torno de 60 a 80 batimentos por minuto. E o BAVT, você tem a frequência atrial, o ritmo atrial é regular, átrio, 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 átrio. Você pode ter uma frequência normal ou pode até estar reduzida a frequência do átrio. A condução é totalmente dissociada, átrio-ventrículo, bateu um átrio-ventrículo, bateu um átrio-ventrículo. E o ventrículo, ele é regular, com uma frequência baixa, em torno de 40 a 80 por minuto. Esse aqui é o slide que eu brinco que é o resumão de tudo que a gente comentou nessa aula de bradiarritmia. E qual é a conduta no BAVT? No BAVT, se você tiver uma frequência cardíaca muito baixa, você pode entrar com a dexametasona, que ela leva a uma redução da inflamação. Em alguns casos, parece que quando você tem um BAV de primeiro grau ou de segundo, se você entrar com dexametasona, você pode melhorar o quadro inflamatório e levar a uma redução da hidropsia e da fibroelastose. O tratamento do BAV de primeiro e segundo grau e até do BAVT com dexametasona é muito controverso, é bem controverso, existem trabalhos e centros que não usam e existem centros que utilizam. O uso da imunoglobulina endovenosa também é muito controverso nos casos de BAVT. E o uso de drogas simpatomiméticas que podem levar ao aumento da frequência cardíaca, como o salbutamol, a terbutalina e a isoprenalina, também é controverso e a gente tenta indicar quando você tem frequência cardíaca ventricular muito baixa, com uma frequência abaixo de 40, ou eles colocam abaixo de 55, nós usamos abaixo de 50 em média,
com insuficiência cardíaca e hidropsia. Então, o tratamento do BAVT, ele é bastante controverso e, além de ser controverso, os resultados não são dos melhores. Por isso que eu falo no começo da aula que quando eu vejo um quadro de bradiarritmia, eu fico muito mais angustiada do que no tratamento das taquiarritmias. Porque os tratamentos das taquiarritmias, a gente trata e a gente resolve intraútero. As bradiarritmias, principalmente os quadros de BAV, você está frente a um quadro que você pode não conseguir tratar e esse feto pode evoluir para hidropsia, principalmente quando você pega um BAVT precoce. Quando você pega um BAVT precoce, a angústia é muito grande. Então, resumindo aqui para vocês, quando você tem uma gestante com anticorpo anti-RHO ou anti-LA ou doença do tecido conectivo, você vai investigar se tem BAVT ausente ou presente. BAVT ausente é indicado ecocardiograma seriado, 18, 22 e 26 semanas. A gente costuma fazer a medida do intervalo PR semanal, que pode até ser feito pelo ultrassom obstétrico. A maior parte dos reumatologistas e os próprios obstetras, né, quando a mãe tem já a doença do tecido conectivo instalada, eles pedem de 18 a 26 semanas ecocardiograma seriado. É muito difícil você conseguir controlar isso, fazer com 18, 22 e 26 apenas. Eles acabam fazendo seriado com a medida do intervalo PR. Se você tem BAVT presente, existe a conduta de frequência cardíaca menor do que 55, você entrar com a dexametasona VO para a mãe, com dose de 4 a 8 miligramas por dia. Nos casos que você tem um anticorpo anti-RHO positivo, com um intervalo PR maior do que 150, mas BAVT ausente, ou sinais de inflamação miocárdica, tem sido preconizado também o uso da dexametasona ou da imunoglobulina endovenosa. Eu diria que a imunoglobulina endovenosa ela é mais controversa do que a dexametasona. Esse é o resumo que foi sugerido na nossa diretriz publicada em 2019 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Então, o que é preconizado? Anticorpo anti-RHO e ou anti-LA positivo sem BAVT instalado, monitorar o intervalo PR mecânico semanalmente entre 18 e 26 semanas, pelo eco ou pode ser também pelo ultrassom. Os casos que os obstetras têm o aparelho de ultrassom no consultório pode ser realizado também por eles no consultório. Se o intervalo PR mecânico está estável, menor do que 150, após 26 semanas, se realiza o segmento a cada 4 semanas até o nascimento. Se ocorre um aumento progressivo do intervalo PR ou o PR é maior do que 150 milissegundos, segmento semanal até 26 semanas e a cada 2 semanas após 26 semanas. E considerar o uso de terapêutica com a dexametasona. Essa é o nodograma, né, que foi o esquema que foi proposto pela nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia na nossa diretriz. E um outro desafio muito grande é o diagnóstico da síndrome do QT longo, que é uma doença hereditária caracterizada por mais de 500 mutações em 10 genes diferentes. Em alguns casos ela é autossômica dominante, em outros casos ela é recessiva. É uma condição bastante grave e você pode suspeitar no feto, né? Quando você identifica alguns fatores de risco. Essa foi uma revisão sistemática publicada em 2013 e no qual eles sugerem que os fatores de risco são bradicardia fetal com frequência menor do que 110 ou uma frequência basal entre 110 e 120, que você pega você faz um exame no feto, você pega uma frequência de 110, aí você pede para retornar, você pega uma frequência persistente de 120, com BAV
E, em alguns casos, você tem até uma taquiarritmia ventricular intraútero com sinais de comprometimento. Então, quais são os fatores de risco? Bradicardia menor do que 110, a frequência cardíaca basal do feto entre 110 e 120, diagnóstico de BAV, presença de taquiarritmia intermitente e derrame pleural com hidropsia. Então, sinal de comprometimento, nesses casos, tem que se interrogar a síndrome do QT longo. Esses bebês devem, quando nascer, serem investigados para o diagnóstico de QT longo. E para finalizar o nosso bloco de arritmia, né, eu adoro esse esquema, ele é um esquema bastante claro e que ele dá uma resumida do que a gente tem que fazer, né, quando você tem um quadro de arritmia. Então, frente à apresentação, né, frente a um quadro de arritmia, você tem que fazer um checklist na sua cabecinha, determinar qual é a apresentação, né, e qual a importância do seu diagnóstico. Então, se você tiver extrasístole, você já sabe que é uma arritmia benigna e que você vai fazer o quê? Orientação para a gestante e para o obstetra. E tranquilizar a gestante. Se você tiver um quadro de arritmia passível de tratamento intraútero, qual é a principal delas? Taquiarritmia. Você vai ter um quadro que você vai conseguir tratar e você vai ter uma modificação do prognóstico e da evolução. Por quê? Porque se você tiver uma taquiarritmia sustentada intraútero que não foi identificada e não foi tratada, você pode ter um quadro de hidropsia e de óbito fetal. Então, é muito importante o reconhecimento das taquiarritmias e a condução terapêutica com tratamento dessa gestante. Se você tiver um quadro de arritmia irreversível com BAV, você tem que fazer o quê? Segmento e orientação na programação do parto. Existem casos de BAV que você pode instituir o tratamento com dexametasona e tentar melhorar o quadro inflamatório, melhorar aquela frequência cardíaca. Então, se você tiver frequência cardíaca menor do que 50, é sugerido o tratamento com a dexametasona, apesar de ser controverso. E, com uma frequência cardíaca persistente menor que 40, nós tratamos com drogas que melhorem a frequência cardíaca, como o salbutamol. E, nesses casos de taquiarritmia, né, você tem a modificação do prognóstico e você também faz, além do tratamento terapêutico, segmento e a orientação para a programação do parto. Então, esse é um resumo do nosso planejamento terapêutico e da importância do diagnóstico das irregularidades do ritmo cardíaco fetal, que nós comentamos tanto na aula 1 quanto na aula 2. E, mais uma vez, eu vou enfatizar a importância da avaliação do ritmo cardíaco fetal, do diagnóstico das irregularidades do ritmo cardíaco, das extrasístoles, das taquiarritmias e das bradiarritmias, lembrando que as taquiarritmias é uma condição de emergência clínica, né, que deve ser tratado, a mesma coisa com os bloqueios atrioventriculares totais. Essas duas aulas são aulas que geram muitas dúvidas. Mais uma vez, eu estou à disposição para o esclarecimento. Muito obrigada e vejo vocês nas outras aulas de cardiopatias estruturais.